E pintura é muito mais legal que arquitetura, né? Assim, na minha humilde Claro. E aí opinião. nessas Miau, miau. Hoje a gente vai falar do Barroco, vai contar um pouco da história, de como, quais são as gerações, como começa, como termina, e vamos falar tudo isso a partir deste vídeo aqui da Vivi Ouvi, que é um canal que não sei vocês, mas eu adoro. Então é isso aí, vamos lá para o vídeo. século XII a gente tem o românico, que são os arcos redondos. Na sequência vem o gótico, que são aqueles arcos mais pontudinhos. E aí no início do Arcos. século XV chegam os disruptivos, que acham todo aquele gótico muito estranho, voltam os seus olhos para o clássico e fundam o Renascimento. No Pô, Renascimento, os estranho, é muito mais arquitetos legal. usam os mesmos elementos básicos: colunas, pilastras, cornijas, tudo emprestado das ruínas clássicas originais. O estilo do Brunelleschi, primeiro arquiteto renascentista, é o que perdura basicamente. Agora, eu tô falando tudo isso porque o período artístico que se segue depois do Renascimento é o Barroco. E o Barroco não tem, assim, regras tão definidas como o Renascimento. Ele tem mais dramaticidade, ornamentações, E é por isso que a gente ama o Barroco, né? Porque não tem regra, sem regra é muito mais legal. efeitos. Diz o Gombrich nesse livro aqui, muito bom para O estudar, grande que a Gombrich. arte clássica mostra e o barroco demonstra. Acontece que o termo barroco foi empregado pelos críticos como uma ofensa. Barroco significa absurdo ou grotesco. Eles achavam que Absurdo, é ninguém tinha nóis. que ter mexido nos prédios clássicos, tinha que ter ficado tudo como era, e que o barroco era muito mau gosto. Agora, é importante lembrar um momento em que o barroco chega, né? E a Oh, meu gente Deus, tá deixa eu pausar aqui. É difícil ver as roupas da galera, aquelas perucas, aqueles. Sei lá, aquela forma de viver no castelo, da corte ali. É meio de mau gosto mesmo, não dá pra defender. estava ali em meados de 1520. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, Tiziano, eles atingiram a perfeição da pintura. As formas são belas, harmônicas, eles criam um monte de técnica de perspectiva, esfumato. É o ápice da arte. Aparentemente, tudo que podia ser feito, eles fizeram. Sem contar que a biografia. E aí a coisa perde a graça, né? Acho que isso tem muito a ver também com a minha argumentação de que se você quer um negócio realista, você tira uma foto. Que é uma afirmação meio besta, mas, na minha humilde opinião, é o mais legal. Desses caras é tipo um conto de fadas, assim, eles são mesmo heróis. E aí os jovens artistas ficam ali numas de imitar os grandes mestres da melhor forma possível. E por reproduzirem a maneira de Michelangelo, por exemplo, ficaram conhecidos como maneiristas. Mas o maneirismo é um assunto à parte, porque se era assim na Itália, no resto da Europa era diferente. E se o maneirismo já foi considerado um momento de decadência do Renascimento, hoje ele é considerado um movimento por si só. E assim, vou voltar a outro momento para falar de maneirismo. E nessa época os caras não eram muito conscientes disso, né? Acho que os renascentistas ainda tinham uma intenção e tal. O maneirismo não tem isso pra falar, mas eu acho que não. E os barrocos definitivamente não tinham, né? A gente que hoje olhou e falou, essa galera é parecida, então é barroco, vamos chamar de Mas barroco. continuando a nossa história, porque se tem alguns artistas que imitam os mestres, tem outros, como o Tintoretto, que sim acha o Renascimento incrível, perfeito, ama e se inspira nos mestres, mas também acha que a beleza que vem das cores e formas simples é mais agradável do que comovente. Elas não tinham carga emocional suficiente para as histórias bíblicas ganharem vida. Faltava arrebatamento e dramaticidade. E por isso o Tintoretto é precursor do barroco. Quem adora o trabalho do Tintoretto é o El Greco, que também é muito devoto e passional. Então, as pinturas do Tintoretto não chocam ele, pelo contrário, ele distorce mesmo as formas e cores em favor de uma dramaticidade e fica incompreendido por muitos anos. Porra, o El Greco é um cara que eu não sei também o que dizer, assim. Ele tem cara, às vezes, olhando pra pintura dele, eu lembro das vanguardas europeias lá, os cubismo, essas paradas. Porque é muito, assim, diferentão, assim. E aí, quando você pega a época dele, você vê que, mano, o cara era Até quando os ousado. modernistas descobrem ele, e assim, o Greco é precursor de expressionismo, cubismo. Dá pra entender, né? Dá pra entender por quê. Outro
importante para nossa história é que na Inglaterra, Alemanha, Holanda rolou a Reforma Protestante. E aí a Igreja Católica reage para combater a Reforma e constrói, por exemplo, a Igreja de Jesus em Roma, de 1575, que é da ordem jesuíta. Na fachada, ela tem os elementos da arquitetura clássica, como as colunas e pilastras, mas aqui elas são duplicadas para trazer uma riqueza. A porta principal também é destacada por uma moldura dupla. A Capella Pazzi do Brunelleschi é bem mais leve e simples. Mesmo a Biblioteca de San Marco, em Veneza, ela é bastante complexa, mas a estrutura se repete, enquanto na Igreja de Jesus o arquiteto evita a repetição. Outra típica igreja barroca é a Igreja de Santa Inês, também em Roma, construída pelo Francesco Borromini. As formas são renascentistas, mas ele também duplica as colunas da fachada para ficar mais rico e vai além, porque a fachada é curva, tem torres laterais, uma cúpula grande. O primeiro pavimento das torres é quadrado, enquanto o segundo é redondo. Eu não manjo de arquitetura tanto assim. Mas esse prédio é muito doido mesmo, porque é uma mistura mesmo de coisa mais barroca, né? Mais cheia de trololó, assim, de exagero, que é isso que ela tá falando, das colunas duplas. Mas tem um jeitão que, sei lá, eu diria que é clássico, é um clássico esquisito, né? Molduras das portas também são bem ornamentadas. A crítica aos edifícios barrocos era o exagero na ornamentação e teatralidade. Mas se a igreja era um lugar de esplendor e glória, qual é o problema? Se perguntaria Francesco Borromini. E se a gente está achando a fachada pomposa, Olha, olhe bem a parte de dentro. Total e lindamente adornada por muito ouro e pedras preciosas. e um Quanto milhão mais de os detalhes. protestantes defendiam a não ostentação, mais a Igreja Romana mostrava os poderes da arte. O mundo católico E pra mim soa um pouco do tipo, não, ostentação, seus pobres, olha só o que eu consigo. E aí faz aquele 1 bilhão de coisas ali descobre que a dentro. arte serve mais do que para ensinar e doutrinar, como na Idade Média, mas a pintura, a escultura e a arquitetura servem como artifícios para arrebatar os visitantes. E para mim um ótimo exemplo desse arrebatamento são as esculturas do Bernini. Essas esculturas Olha criam isso. uma experiência religiosa abundante. O êxtase de Santa Teresa, que está em uma capela em Roma, é um verdadeiro arrebatamento celestial. A luz que eleva a santa ao céu, a expressão do rosto dela que é uma explosão de emoção. Agora, não foi só a igreja que descobriu os poderes da arte de impressionar, mas os reis da Europa do século XVII também queriam exibir o seu poder, não é mesmo? Luís XIV da França construiu o Palácio de Versalhes, que é Olha muito só. grandioso, decorado, majestoso. É um palácio barroco. E os jardins do Museu da Independência, esse é o nome certo dele? Enfim. Que tem ali na Nazaré, não sei se você mora em São Paulo, você conhece, mas eu estudei ali perto e a gente ia matar aula lá e tal. E é verdade, né? É um jardim cheio de trololó. E eu tô aqui falando de construções, né? Mas cadê a pintura no meio disso tudo? Porque as pessoas gostavam de debater pintura naquela época, era um assunto popular. E pintura é muito mais legal que arquitetura, né? Assim, na minha humilde E aí, opinião. nessas conversas, surgem dois artistas. Um deles é o Caracci de Bolonha. Ele tem uma admiração por Rafael e quer resgatar algo da simplicidade Muito bom aqui, ó, o anjinho tomando um pisão na cabeça. e da beleza. A Pietà tem uma composição tão harmoniosa quanto a de um pintor do começo da Renascença, mas tem um jogo de luz no corpo de Cristo e um apelo às emoções que é barroco. O segundo artista que eu falei que surgem no meio dessas discussões, vocês sabem quem é. Caravaggio. Tem Caravaggio. debates do Caravaggio aqui no canal. Eu não vou me estender muito sobre a personalidade polêmica dele. Polêmica nada, né? A personalidade dele, ele era um grande cretino. Ele, enfim. Mas era um baita artista. Mas olha essa pintura do São Tomé do Caravaggio. O homem coloca o dedo na ferida de Jesus. E olha essa ferida, né? Tipo, olha essa abertura. Dá pra você sentir a textura ali da carne de Jesus.
no dedo do Tomé. Não é nada convencional para a época. Além disso, os apóstolos parecem trabalhadores comuns. O Caravaggio queria a verdade, é como se os acontecimentos da Bíblia estivessem acontecendo na sua frente. E ele foi bastante condenado por ser naturalista. A nossa maravilhosa Artemisia Gentileschi também foi uma pintora barroca italiana. Ela se inspirou bastante na obra do Caravaggio, mas a Artemisia também merece um vídeo só dela. Então, o pintor barroco é o Nicolas Poussin, que amava Rafael, estuda as estátuas clássicas, tem um entendimento profundo de arte. E só pra comentar, olha a quantidade de gente, olha a quantidade de coisa acontecendo nessa pintura. Isso é uma outra coisa que eu gosto muito do barroco, a quantidade de informação que tem numa pintura. Na pintura Os Pastores de Arcádia, 3 pastores e uma moça rodeiam uma lápide. A composição é simples, mas existe melancolia. Peter Paul Rubens é da geração seguinte, ele é um pintor flamengo. O seu pai era protestante, mas ele morre cedo e ele é criado pela mãe católica. Em 1600, aos 23 anos, ele viaja para a Itália e estuda os mestres do Renascimento, mas também estuda o Caravaggio. O Rubens foi uma figura importante na Contra-Reforma Católica. Nesse esboço de um altar de igreja na Antuérpia, a Madonna lembra os mestres Tiziano, Bellini, mas tem mais movimento, mais luz, mais personagens ao redor. O Rubens era muito... Deixa eu voltar aqui só pra gente olhar que tem um monte de coisa acontecendo também, né? Um monte de detalhe, umas coisas. Não sei se dá pra dizer que são esvoaçantes, assim, mas que sugerem um movimento, sugerem uma. Tem mais movimento, mais movimento. luz, mais personagens ao Sugere redor. uma O ação, Rubens era assim, muito uma coisa organizado, intensa. talentoso, simpático, e ele ficou muito famoso. Toda a aristocracia queria uma pintura do Rubens. Ele trabalhava pro rei da Espanha, pro rei da França, pro rei da Inglaterra, ele era O meio cara diplomata, assim. E aí, em uma é um dos caras que tinha um ateliêzão com 1 milhão de assistentes e tal. viagem para Espanha, o Rubens conhece o Velázquez, que era mais jovem que ele, nunca tinha ido para a Itália, mas conhecia a obra do Caravaggio através de cópias e de imitadores do estilo naturalista dele. Uma das suas primeiras obras mostra um homem que vende água nas ruas de Sevilha. É tudo pintado de um modo tão convincente. Olha esse copo d'água, olha esses reflexos, essas luzes. E a sensação é de que daria para tocar na roupa do homem e nos jarros de água. Tipo o Santo Tomé do Caravaggio, o Velázquez também estuda Rafael, Tiziano e desenvolve uma maneira de pintar. O Papa Inocêncio do Velázquez parece que vai sair andando do quadro. E te dá uma bronca, né? Fala, o que você tá olhando? Me deixa. As meninas também, é quase como uma fotografia do momento real. E nos países do norte, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, os artistas estavam em uma situação complicada, porque com a reforma protestante, o ramo das pinturas religiosas fica restrito e a quantidade de trabalho diminui. Aí, né, a igreja que bancava um monte de coisa não tem mais poder, e aí não banca mais um monte de coisa e os artistas ficam, O que eles né, mais podiam chupando o fazer dedo. eram os retratos. E os mercadores, os burgueses, os eleitos vereadores queriam retratos seus e das suas famílias. Franz Hals é um desses pintores que pintava retratos e reuniões festivas de grupos, mas que passou perrengue financeiro. Da geração seguinte de Franz Hals e Rubens, temos Rembrandt. Rembrandt fez muitos autorretratos, da juventude próspera à velhice solitária. Os seus autorretratos são sinceros. Se vê um homem de carne e osso que se olha no espelho e não se preocupa com a beleza ou a aparência. Ele tem um entendimento profundo do rosto humano e ele mostra mais que o rosto, mostra a pessoa com seus sentimentos, sua alegria, sua solidão. Eu acho meio forçar a amizade dizer isso tudo sei lá. Acho que não dá pra ver isso tudo nessa pintura. Mas o que eu queria dizer é que eu gosto muito como eles focam na pessoa e meio que o fundo não tem nada, assim, é a pessoa meio no vazio, assim. Eu acho isso muito legal, assim, dá uma sensação pra pintura que eu gosto muito. E aí dá pra acusar ele de ser preguiçoso e falar, ah, não pintou o fundo, olha só. Que preguiça, tinha que ter feito alguma coisa aí. Diversas vezes, e ele desenha cada passagem
imagem, tentando visualizar o que teria acontecido em cada uma dessas situações e como as pessoas se comportaram e sentiram. À luz da dramaticidade para as cenas, e assim como o Caravaggio, o Rembrandt dá mais valor à verdade e à sinceridade do que à harmonia e à beleza. Muito bem, e a gente falou até agora do que estava rolando na Europa, ou numa região da Europa, principalmente a Itália. Inclusive com o Barroco, a grande era da arte italiana vai chegando ao fim. O Barroco dura até meados do século XVIII. O Rococó seria uma fase final do Barroco, ou um desdobramento do Barroco na França. A gente já fez vídeos sobre o Rococó, vou deixar aqui. Mas acontece que o advento do Barroco coincide com a descoberta ou invasão de outros países e continentes pelos europeus. Dando um spoiler que não é spoiler, ela vai falar aqui do Brasil, provavelmente, né? E aí vai falar do Aleijadinho e do Barroco brasileiro, que é maravilhoso, e que veio um pouco depois, porque as coisas todas demoravam, né, pra chegar aqui. Com seus espíritos aventureiros, caçadores de ouro e assim as paisagens exuberantes desses lugares desconhecidos. Pois bem, colonizadores que foram, eles impõem a sua cultura e a sua religião. E a igreja mais uma vez usa a arquitetura e a arte como um instrumento de ação civilizadora. Então o barroco que é criado na Europa vem parar na América, mas aqui ele ganha formas próprias, impactado pelo povo e pela paisagem local. O barroco americano não é só um barroco feito na América, mas um estilo tão próprio que pra gente continuar chamando de barroco, tem que chamar de barroco americano. Os historiadores e pesquisadores hardcore até discutem se pode ser chamado de barroco. E o Aleijadinho é o nosso expoente, herói nacional. E eu vou falar dele em outro vídeo, porque Aleijadinho merece um vídeo exclusivo. Então se você não é Aleijadinho merece um vídeo exclusivo, sem dúvida. aproveita, se inscreve pra não perder. E aproveita e se inscreve aqui no meu canal também, pra gente falar mais sobre Barroco. Fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria ver o Barroco americano, né, principalmente o Barroco brasileiro, colocado nessa linha do tempo. Ela acabou não colocando. Entendo a escolha, mas fiquei decepcionado. Logo mais, eu vou estar soltando vídeos sobre os pintores, pra gente olhar um pouco pra pintura desses caras, que é o que nos interessa. Esse vídeo é mais uma introdução. É isso aí. Até mais. Filmar o gatinho brincando aqui com o pincel, que eu acho que vai ser engraçado.